Diego Santos, 28 anos, morador do Borel, jornalista e mestrando em comunicação. Ele é nosso convidado de hoje do Eu Sou o Próximo. Fique ligado que a gente já está no ar. Eu Sou o Próximo, programa em que os jovens que passaram pela Agência de Redes para a Juventude vão contar suas histórias de realização. Esta ação tem o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Instituto Eixo Rio. A apresentação, Tony Platão. Diego, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Prazer enorme, todo meu, muito obrigado pelo convite. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Borel na tua vida. Você e sua família sempre moraram lá, como é que é? Então, sim, né, o Borel é muito importante na minha vida, é parte de quem eu sou. Eu moro no Borel desde que nasci, sou cria, e a gente tem construído uma história de não só de morador e participante, mas uma história de participação mesmo no Borel. Eu, a minha família, enfim, a gente colabora muito com o território, então o Borel é muito importante na minha vida. E como é que essa tua experiência de vida, o que ela tem a ver com o estudo que você está fazendo no mestrado na UERJ? Tem também tudo a ver. Hoje eu estudo uma relação de construção da memória, da identidade e resistência das favelas cariocas a partir do Borel, inclusive. Sou daqueles que têm brigado, inclusive, dentro da própria academia ali, pelo direito de o pesquisador ele falar um pouco de si, da sua trajetória, né? Durante muito tempo isso não era permitido. Tinha um afastamento muito imposto, né? O pesquisador tem que estar longe do objeto para olhar, para perceber, e a gente tem tentado fazer um trabalho sensível, pensando muito a partir das experiências em algumas delas em que eu estive envolvido também. Então a gente vai carregando a nossa trajetória, eu acho que como a gente faz com a nossa vida, né? A gente vai carregando sempre um pouquinho de cada coisa para tudo que a gente faz. E você sempre se percebeu uma pessoa questionadora? E isso é fundamental na sua opção pelo jornalismo? Sempre. Eu acho que, mais do que questionador, eu acho que eu sempre fui muito curioso. Então minha mãe sempre falava, mesmo pequeno, eu era curioso, eu queria desmontar coisas, eu queria descobrir como as coisas eram. Eu ia perguntar as coisas para as pessoas, batia na porta de lugares. Assim, eu já tive histórias incríveis, por exemplo, eu ficava com a minha irmã quando eu era pequeno. Um dia a gente queria brincar, eu fui numa casa de festa, bati e falei, oi, tudo bem? Eu moro aqui no Borel, você deixa a gente brincar hoje de tarde? E aí, claro, brinca, as pessoas ficam... Eu tinha, 10 anos. Fui, bati na porta, sempre perguntei, sempre fui muito curioso, muito mais do que questionador. Eu acho que ser questionador veio muito depois. Em que momento na sua vida você entrou em contato com a agência? Em 2011, no começo da agência, o percurso inicial, a primeira experiência que a agência teve, morando no Borel, eu fui convidado para ser o produtor local. Então eu era ali a pessoa responsável para fazer todo aquele elo entre o jovem no território com a proposta da agência, né? Então a gente costumava dizer que nós éramos os primeiros jovens da agência, os primeiros jovens eram os produtores. E era a gente que tinha que convencer o jovem que estava ali no território, já desconfiado, que dessa vez era um projeto bacana, que ia mudar a vida das pessoas, que ia mudar a vida daqueles jovens. Então a gente participou de uma maratona muito grande no território, de conhecer o território. Eu sempre digo que foi muito importante, porque eu acabei conhecendo muito mais o meu território por conta da agência, né? De bater na porta daquele jovem que às vezes eu não conversava, que eu não encontrava no dia a dia. E como essa tua atuação na agência influenciou o jornalista, o mestrando, o que ela contribuiu, trouxe para a sua vida acadêmica, digamos assim? Eu acho que os processos eles sempre vão acontecendo juntos, e é legal que isso aconteça, né? Eu já vinha de uma trajetória de luta, assim, pelos direitos dos jovens, políticas públicas de juventude. Eu estava entrando no Conselho Nacional de Juventude na época, e a agência foi um ponto de virada muito grande no que eu pensava, em como eu imaginava que era a aplicação, por exemplo, de uma política pública para o jovem. Era um projeto que subvertia toda a lógica que eu já conhecia. Eu fui jovem de projeto, fui agente jovem, estava ali sempre naquela mesma lógica do projeto, e a agência era fascinante, porque mesmo não sendo jovem, né, eu conseguia observar. Eu acho que isso me ajudou muito na trajetória acadêmica. Eu estava ali participando daquele processo, sendo um elo entre o jovem, e ao mesmo tempo eu estava observando como aqueles jovens que estavam ali naquele processo, participando,
tinham muita coisa para oferecer e que a gente olhava e não imaginava, né? Eu lembro de sempre ficar muito fascinado até com as reações do Faustini, né? Era o primeiro ciclo. Então, como lá no Borel a gente fazia numa escola muito grande, todos os eventos que juntavam as pessoas aconteciam lá. E eu lembro que na primeira banca, assim, o Faustini falando, isso dá certo, sabe? Porque estavam uns 300 jovens reunidos. E aquilo foi muito importante para mim, assim. Eu sempre vibrei muito com o que estava acontecendo naquele momento. E isso mudou completamente, assim. Eu não consigo mais, por exemplo, participar de nenhum outro projeto ou estar em qualquer outro lugar ou falar do jovem sem ter junto a experiência que a gente viveu na agência. Galera, a gente está aqui conversando com Diego Santos, jornalista e mestrando em comunicação. Vamos para aquele rápido intervalo, já voltamos. Eu Sou o Próximo é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Instituto Eixo Rio. A Agência de Redes para a Juventude apoia projetos criados por jovens da cidade do Rio de Janeiro. De Santa Cruz a Ipanema, são mais de 35 projetos que estão impactando vidas, comunidades e a cidade. O reconhecimento municipal às invenções da juventude de origem popular é um impulso para um novo momento dentro da cidade do Rio de Janeiro. Criação e idealização Marcos Faustini. Realização Avenida Brasil Instituto de Criatividade Social, Agência de Redes para a Juventude. Patrocínio Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Instituto Eixo Rio. Galera, de volta aqui com Eu Sou o Próximo. Nosso convidado hoje é Diego Santos, jornalista e mestrando em comunicação na UERJ. Diego, como é que você vê hoje a experiência do jovem morador da favela na universidade? Sempre, hoje, uma das coisas que eu tenho também me posicionado e tudo mais, é porque a gente ainda sente muita falta dessa representação, né? Tanto do jovem da favela como do morador da favela de um modo geral. Não só na graduação, na universidade, mas também na pós-graduação. A gente ainda é muito pouco. A gente tá aqui hoje, né, dizendo, olha, a gente entrou na universidade, a gente conseguiu colorir a universidade, você entra na UERJ, a primeira universidade que aceitou as cotas. Então você já vê um público muito diferente. Mas eu acho que a gente ainda precisa estar mais... Tem gente que ainda se surpreende por você ser um morador do Borel, estar fazendo um mestrado, né? Esse preconceito ainda não foi enterrado, né? Não, com certeza tem. E eu por exemplo, vou participar de uma mesa às vezes, e aí o que você é? Então eu sempre tenho muita dificuldade, né? Mas eu gosto de falar, eu sou jovem, morador do Borel, então antes de qualquer outra coisa, o que vem é isso, assim, eu sou um jovem, eu sou negro, eu sou morador do Borel, porque esses espaços ainda são muito esvaziados, né? O espaço da fala, da tomada de decisão, do lugar do poder. Você vai na universidade pública e o centro acadêmico ainda é dirigido pelos alunos brancos, que são da classe média, e aí que conseguem, por exemplo, dominar no discurso. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito mais. Diego, a gente tem aqui um depoimento. Vamos ouvir? Vamos lá. Trajetórias que a gente faz profissional, e a agência proporciona também uma troca com diversas outras pessoas que têm outras vivências, outras trajetórias de vida. Muitos dos jovens da agência, ainda mais do território do Borel, a galera que a gente cruzava no dia a dia, que a gente esbarrava, que muitos deles a gente viu crescendo. Então as discussões de criatividade, de projetos, geravam muita expectativa na gente. Então isso de alguma forma fortalece bastante, assim, o ponto de onde a gente fala das nossas experiências, das nossas expectativas futuras, que é muito que eu vejo na minha trajetória de vida com ele, de respeitar esses espaços e de fazer com que aquele que ainda não é visível, que é invisibilizado socialmente, seja visível. Quem é essa pessoa, Diego? É minha esposa, a Aline. E aí? É sempre muito importante, né? A gente conseguiu dividir muito da trajetória na agência, inclusive porque quando eu
deixei de ser o produtor, né, em 2012, e a Aline fez a produção local lá na agência. Então, a gente sempre compartilhou muito, né, o que a gente via. Eu acho que as impressões do que estava acontecendo com os jovens. A primeira leva de jovens, quando eu era produtor, eram de 50 jovens. A segunda leva já eram outros jovens do território. Então, você conhecer mais jovens ainda, você vê a potencialidade desses jovens. Eu acho que a gente sempre teve a possibilidade de compartilhar muito, né? O que era bom e o que era ruim. Às vezes você vê o jovem que deixou o projeto. Então, a Aline é até mais sensível, né? No sentido de sentir mesmo, né? Então ela ficava, às vezes, muito chateada também. Sofrer, né? O jovem deixou, poxa, no dia da banca aquele jovem faltou e tal, não podia ter faltado, a ideia era boa. Então, é sempre muito importante, né? A gente escolhe uma pessoa para passar a vida, o resto todo, né? Do lado. E aí é bacana que a gente tenha a possibilidade de dividir as coisas boas, as coisas ruins, e foi assim com a Aline nesse período. Né? É verdade. Diego, você é o próximo. Sou. Diego, valeu mesmo pela sua participação. Boa sorte, uma vida linda pela frente, sempre em frente. E assim a gente vai, né? Tá certo, muito obrigado por estar aqui. E é isso, a gente vai quebrando a porta, batendo e tomando nosso lugar também na sociedade, que é importante. Assim a gente encerra a edição de hoje do Eu Sou o Próximo, depois desse papo ótimo com o Diego Santos. E se você quiser saber mais sobre a Agência de Redes para a Juventude, acesse o site, gente, www.agenciarj.org. Valeu pela companhia, até a próxima! Você ouviu Eu Sou o Próximo, programa em que os jovens que passaram pela Agência de Redes para a Juventude contam suas histórias de realização. Esta ação tem o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Instituto Eixo Rio.